Mais fácil perguntar quem são os Marcelos, né? Eu acho que é bem mais legal perguntar quem são os Marcelos. Os Marcelos se transformam em um. Você tem o Marcelo que é o chorão, você tem o Marcelo bravo, você tem o Marcelo que é sério, você tem o Marcelo artista plástico, você tem o Marcelo que eu quero que as pessoas conheçam esse Marcelo. Então são vários Marcelos, nunca a gente é um só, né? Mas de verdade o arquétipo é de uma pessoa séria, o arquétipo maior é de uma pessoa séria, muito séria. Séria porque assim, o que me traz essa seriedade? Você me conhece, você conhece a minha seriedade. Ela é muito debochada, entendeu? Mas é a minha seriedade. De verdade, eu acho que eu me dei um presente no último ano pra cá, que é encontrar qual é o Marcelo, né? De repente a gente está fazendo 50 anos, né, de 1973, mais ou menos por essa data. Né? Então vamos jogar com o tempo, que jogar com o tempo mostra para as pessoas quem a gente é um pouco. Em 1973, naquele verão de 73, de 72 para 73, a minha avó morre na Bahia. A minha mãe é baiana, de Salvador, então eu tenho metade soteropolitano aí nessa história. Nós estávamos lá, eu tinha 10 anos de idade. Quem me criou até aquele momento foi a minha avó. Eu não tinha referência de pai e mãe, né? A referência que eu tinha de pai e mãe era uma referência de confiança, era uma referência de imagens, era uma referência de confiança. Palavra mágica, eu acho que era confiança, né? Eu acho que quem me criou foi a avó, por parte de mãe, mas a confiança, a segurança era pai e mãe, né? Era uma personagem do pai e a personagem da mãe. E a minha avó morre lá. E eu só vou saber que ela havia morrido na hora do enterro. Não prepararam o gato, não prepararam nada. O gato subiu no telhado, caiu no chão e morreu. Pum, me jogaram no velório. Mas eu sabia que ali era um momento onde a minha vida estava mudando. Porque eu sabia que dali, daquele momento, quando aquilo ali tudo acabasse, eu estaria voltando para São Paulo, com meu pai, com minha mãe, e que eram duas pessoas com as quais eu não tinha a menor intimidade. Então eu estou falando exatamente de janeiro, fevereiro de 1973. Voltei para aquela casa e eu não tinha mais a pessoa que me criava. Quando eu cheguei nessa casa, eu já não estava dormindo mais no meu quarto, já tinham mudado os quartos, então eu percebi, mudou. Aquilo gerou um momento de muito solto, né? Eu estava muito solto. Fui para a escola. Indo na escola, no período um pouco antes das férias, aconteceu um menino, eu tinha 10 anos de idade, tá, gente? E nos apaixonamos. E sabíamos o que queríamos. Ele estava um ano atrasado, ele era um ano mais velho. E entendemos o que estávamos sentindo. A gente falou, entendeu o que era aquilo. Tivemos maturidade para entender o que era aquilo. E passaram as férias. No meio de agosto, mais ou menos nessa época, eu pedi para conversar com meu pai e com minha mãe. E naquele momento eu me assumi gay para os meus pais. Eu acho que a primeira barreira, a última barreira que todo mundo cumpre, eu cumpri de largada na história da minha vida. Claro que isso gerou crises, né? Porque eu acho que isso é o momento mais importante de todos, por isso que essa história tem que ser bem contada. Então, naquele momento, fica muito claro que a gente passou a jogar as nossas regras do jogo. Eles sabiam o que eu era, quem eu era e o que eu seria. E eu entendia quem eles eram. Claro, aí teve um momento de terapia de quase 6 anos, tá? Minha. Para entender onde eu estava, para eu aprender a me situar. 83, Faculdade de Jornalismo Metodista. Ali começa a coisa, porque dali não tinha mais escapatória, né? 82 eu já estava saindo, já conhecia, já me entendia, já sabia onde eu estava, já sabia o que eu queria.
já sabia para onde eu ia, queria trabalhar com jornalismo, mesmo tendo dislexia, eu ia para o jornalismo, era um desafio pessoal, fui para o jornalismo. De largada fui para trabalhar com fotografia, né, repórter fotográfico, me especializei, sou repórter fotográfico. Então o meu olhar não é só olhar, tem um olhar viçado já, um olhar treinado. Mas ao mesmo tempo, disso tudo, tem um outro Marcelo que aparece, que é um Marcelo que vai trabalhar no estúdio do Paulo Rocha. Paulo Rocha seria hoje, quem? Duran. Paulo Rocha é um dos grandes fotógrafos que a gente tem no Brasil e eu trabalhei com o Paulo Rocha de 83 até 86 no estúdio dele. Então eu tive a oportunidade de ver dentro do mundo da moda. Moda Brasil, eu vi nascer vários projetos, eu vi nascer muito de perto o que a gente tem hoje como indústria da moda. Trabalhei com algumas pessoas muito de perto mesmo. E dali em 87 surge um convite do Tércio Freitas para trabalhar com ele, uma ponte que aconteceu entre o Paulo Rocha e o Tércio Freitas, pelo deslanchar daquilo que eu estava fazendo, né, que eu já vinha fazendo da fotografia, para passar também pela água da produção, né, passar pelas águas da produção, entender a produção, entender como as coisas funcionam. Fui trabalhar com o Tércio Freitas. Tércio Freitas era um produtor hoje que seria o equivalente ao Paulo Borges. Tércio Freitas era a pessoa que na época não fazia Fashion Week, porque não tinha, mas ele fazia Finite Finatec. Tércio Freitas não fazia as coleções, mas Tércio Freitas era o responsável por fazer o desfile da Chanel, da Dior, do Guy Paulin, Miriam de Promoville, Didier Renard, um monte de gente. E eu estava trabalhando com essa pessoa. E tive a oportunidade de fotografar vários desfiles internacionais naquela época que também não era usual. Né? Como, por exemplo, eu e a Luísa fomos os dois fotógrafos responsáveis pelo desfile da Rainha Mori no Brasil em 87. 87, 88. Mais ou menos por aí. Porque é tudo muito misturado nessa hora. E em 87 a gente vai para a Europa, eu vou com o Tércio para a Europa. A gente foi para a Europa, patrocinados pela Polienk e pela Lipasa, para fazer uma pesquisa em Paris e uma pesquisa em Londres. Então é a primeira vez que eu vou a Londres, isso tem tudo a ver com a minha história. Vou a primeira vez a Paris e a Londres para a gente trabalhar, para fazer uma pesquisa de rua, para voltar para o Brasil. Um monte de gente para fazer a criação do primeiro vídeo de moda que ia acontecer no Brasil, que ia passar no MAN. E isso foi feito, foi gravado no Abril, no estúdio da Abril, que era uma novidade que tinha na época, nós estamos falando de 87, passando para 88. E isso foi exposto no MAN, em São Paulo. Naquela hora eu já não estava mais aqui, né? Naquela hora, de verdade, eu já estava em Londres. Já estava com a minha cabeça voltada para outro lugar e ali foi um momento onde eu não fiquei muito aqui, não fiquei muito lá e por fim acabei voltando para cá por insistência de família. Nesse ínterim, idas e vindas, eu já montei uma empresa em São Paulo, eu tinha uma estamparia, eu estava casado durante esse tempo inteiro, né? Em 87 eu casei com o Simval, ficamos juntos até 91. E eu estava viajando para cima e para baixo, até que um dia minha mãe pediu para eu voltar por causa dos meus pais. Maior cagada que eu fiz na vida. Mesmo, né? Se tem uma coisa das poucas das quais eu me arrependo, mesmo, é de ter voltado. Né? Porque assim, eu fiquei absolutamente dividido, porque ali eu já estava agora com uma casa, com uma empresa. Em 92 já terminei com o Simval, não estava com ninguém. Mas eu estava com uma casa, com uma empresa, assumindo compromisso, fazendo coisas, envolvido com fotografia, cuidando das minhas coisas. O universo da moda passou para outro lugar, passou para a estamparia, passou para uma outra coisa. Já estava num outro Marcelo que estava voltado para a restauração, que já estava voltado para a pintura. A pintura já estava acontecendo desde 85, 86, junto com a fotografia. Era latente, né? Era latente a qualquer momento que isso fosse ser a coisa mais importante da minha história, ponto. Eu não sabia direito ainda onde. Em 2008, a Raulina estava na promoção social no governo do Navarro.
E por cargas d'água, eu acho que foi a primeira vez que aconteceu de ter um concurso de presépios. E eu fui lá ajudar. E por fim o presépio deu certo. O DME naquele ano, por alguma razão, decorou a cidade e ali teve o primeiro Natal de Poços. Foi no governo Daval. Em 2009, na nova gestão daquele ano, na gestão daquela hora, quando chegou agosto, foi montada uma comissão de pessoas da cidade para fazer o primeiro projeto de Natal. Vamos fazer o projeto de Natal. Muita gente. Muita gente. Só que a dimensão do que tem que acontecer no Natal de Poços é gigantesca. Porque as pessoas, normalmente, elas vão decorar uma praça. Aqui se decora parques. As pessoas vão decorar a rua principal. Aqui se decora o centro. Então as dimensões são muito complicadas. E a Contento naquela hora, no Natal de 2009, foi muito legal. Mesmo. Teve a banheira, foi um Natal muito legal. Funcionou. 2010 foi o Natal das flores, das 50 mil flores de EVA que foram colocadas. 2011, eu participei, até a Sandra Salete era responsável naquela hora, eu fiz a parte do figurino da Parada de Natal. 2012 quase não teve, foi uma confusão. 2013, em 2012 o Heloísio ganhou a eleição. Eu pedi para marcar uma hora com o Heloísio. No dia 7 ou 8 de novembro, o Heloísio foi lá em casa, ainda era no João Pinheiro, foi ele com o Unizar. E ali, na galeria, eu falei com o Heloísio que eu gostaria de assumir o Natal de Poços. E transformar aquilo que estava acontecendo num embrião, que ele voltasse, que ele viesse a ser o que a gente tem hoje, uma referência. E saiu combinado dali que isso ia acontecer. E em 2013, de verdade, aconteceu o primeiro Natal de Poços, né? Como a gente conhece. Né? Um Natal que tinha uma cara, que não era um Natal comprado numa loja e colocado no lugar, entendeu? Ele começou a ter uma cara, a receber uma cara, a grandiosidade que ele merecia. Então, Rua São Paulo, Rua Assis, né? Prefeito Chagas, a São Paulo, a Pedro Sanches, o Parque José Afonso Junqueira, a FEPAS, a URCA, o Jatobá, que já existia desde sempre. Teve o erro da serra, de instalação da árvore da serra, claro que teve. Sempre vou lá olhar aquilo, vocês podem ter certeza disso. Mas, de qualquer maneira, quando eu dou um pulo para trás, cara, que eu pulo 14 anos, que eu vou para 2013, 10 anos, que eu pulo para 2013, e que eu vejo o que foi feito naquela hora, primeiro que eu era muito louco, né, cara, e continuo melhor agora. Mas, de verdade, assumir um Natal daquele tamanho era muita ousadia. Mesmo. Mesmo. Eu estou falando com 10 anos de experiência, muito Natal nas costas. Era muita ousadia. Muita. Dentro daquilo que a gente joga como heteronormatividade, eu sou um homem cis, branco, bem articulado, com a benesse de 2 olhos claros, e eu ainda era ruivo. E pagava sol, ficava loiro. Eu tinha todas as ferramentas sociais para não sofrer preconceito. Mas eu via o preconceito o tempo inteiro. 50 anos de que eu sou assumido como homossexual, não para a sociedade, para os meus pais, para a sociedade, ó, tô nem aí. De verdade, então, o que a gente tem que entender, e que é muito claro, né, porque eu entendi, a gente não tem nada no plural, eu tenho no substantivo, porque eu estou falando de mim. De verdade, quando você pergunta quem é esse Marcelo é exatamente aquele menino de 10 anos de idade que há 2 anos atrás se resgatou. Então eu volto, depois de toda essa história de ter vivido no mundo, até casado 3 vezes, ter trabalhado num monte de lugar, de ter dado princípio num monte de situações, de ter posto fim no outro tanto de situações, hoje eu sou exatamente aquele mesmo menino de 10 anos de idade que teve de chegar para o pai e para a mãe e se assumir gay.
Eu sou Marcelo Abushala, artista plástico. É isso que eu sou.